Toxina das belezas. O que os cosméticos que a gente usa muitas vezes no dia a dia pode estar escondendo e que está te adoecendo de forma gradativa? Você sabia que shampoo, batom e até protetor solar pode estar contendo substâncias ligadas a câncer e principalmente a distúrbios hormonais? Pois é, isso não é teoria da constipação, isso não é marketing, isso é ciência. Hoje eu vim aqui mostrar um conteúdo que é baseado num livro chamado Toxic Beauty, ou seja, um livro que fala as toxinas da beleza, do mercado da beleza. E esse revela exatamente sobre a indústria da beleza que está escondido por trás que ninguém te fala. São ingredientes que estão em produtos que você pode estar usando diariamente há mais de 10, 20, 30 anos, por exemplo, no banheiro, na penteadeira, na necessaire e até no talco que seu filho pode estar usando. O que a maioria das pessoas não faz ideia é o que está passando na sua pele diariamente. Então você pode estar passando, por exemplo, um protetor solar achando que está protegendo. Você pode usar um shampoo achando que está cuidando do seu cabelo. E sem saber, está colocando substâncias perigosas, cancerígenas, em contato direto com o seu corpo. Agora, fica comigo até o final, porque eu vou te revelar tudo uma lista de produtos na prática dos onde tem os principais ingredientes tóxicos e também dica clínica prática do dia a dia que você pode usar em substituição a esses produtos. Mas a grande pergunta é assim, como que a gente chegou até aqui? Pois é, a indústria da beleza, ela cresceu de forma vertiginosa, até muito poderosa e rápido, vendendo promessas de beleza e glamour principalmente. Então, só que no meio desse marketing estratégico, né, acaba esquecendo de avisar algumas coisas. Por exemplo, muitos produtos estão ali, nunca foram testados com segurança antes de chegar na sua mão, na prateleira do supermercado. E dessa forma, diferente dos remédios que são muitas vezes testados por anos, os cosméticos podem ir direto para o mercado sem aprovação prévia. Hoje está um pouco melhor, mas ainda não é completo. E tem mais. Termos como hipoalérgicos, orgânicos ou sem fragrância, muitas vezes não apenas está no rótulo, mas é sim um simples marketing, sem base legal clara e definida do que é aquilo. Palavras como hipoalérgico, por exemplo, não tem uma definição legal. O que é deixar de ter alergia? Né? Afinal de contas, qual marca você pode colocar isso em uma embalagem sem ser necessário provar nada para ninguém? Resultado disso, o consumidor ficou no escuro, a gente compra, não sabe o que está acontecendo, e a nossa saúde fica em risco, porque de maneira lenta e gradativa aquilo vai contaminando o nosso corpo. E é exatamente isso que o livro Toxic Beauty denuncia em dados e pesquisas feitas por um longo tempo. Agora, os principais perigos escondidos. Aí nós vamos ter bastante coisa. Vamos direto ao ponto. Aqui estão os principais ingredientes tóxicos que são encontrados em cosméticos comuns no dia a dia e que você provavelmente tem na sua casa agora nesse instante. E esse primeiro grupo é o grupo mais comum e é um dos mais perigosos. Vamos começar. O primeiro é parabeno e fitalatos. Esses dois nomes diferentes. Os parabenos, eles são usados como conservantes em shampoo, loções, maquiagens e desodorantes. Os fitalatos aparecem em perfumes e spray de cabelo, aqueles laque e até esmalte. O que é o problema deles? Eles imitam exatamente os hormônios naturais do nosso corpo. Funcionam como um certo invasor que confunde o nosso sistema endócrino, nosso sistema hormonal. E agora fique imaginando você que seus hormônios estão lá fazendo o seu papel e fazendo o seu trabalho diariamente, e quando de maneira diferente, né, de repente, chega uma substância química que vai fingir ser esse hormônio. E aí acaba bagunçando tudo, porque ele vai ter o mesmo receptor celular, ele vai se encaixar no lugar do hormônio, mas não vai ter a mesma função. Muito pelo contrário, vai ter funções que vão piorar o funcionamento. E isso altera demais, bagunça muito o nosso corpo. Então tem estudos que já associam, por exemplo, substâncias
esse tipo de substâncias, o parabeno, o fitalato, com a infertilidade e até câncer de mama. E o pior, eles estão em produtos que a gente usa desde a adolescência. Então já começa anotando a primeira dica prática aí. Procure produtos sem parabenos, que chamam parabenos free, ou livres de fragrância. Esse, muitas vezes, a gente consegue estar substituindo por conservantes naturais, como o sorbato, sorbato de potássio e o extrato de cítricos, que são alternativas muito mais seguras e saudáveis para o nosso dia a dia. Outro, formaldeído. E os seus liberadores, né? Que tem uma série de conjuntos. Eles estão presentes nos esmaltes, no shampoo, naqueles produtos que tem de alisamento capilares, alisamento de cabelo, né? Formaldeído é lá do formol, que muitas vezes fica aquele conservando aquele cadáver. É a mesma origem. Ele é cancerígeno e é reconhecido pela sua Organização Mundial de Saúde há muito tempo por essa consequência. Então, quando você faz uma escova progressiva, por exemplo, né, no dia a dia das mulheres, né, é, você está respirando essa substância que, pelo calor, vira uma coisa inalável. E pior, o próprio profissional de saúde que está ali fazendo várias escovas diariamente acaba se intoxicando e se expondo de forma muito mais agressiva. Que é a dica prática para isso? Prefira esmaltes, né? O 3 free, o 4 free, que é o 5 livre, 3 livre. Eles fazem os alisamentos no cabelo sem o uso de formaldeído. E isso ajuda demais. Vem aqui para o outro. Lauril sulfato de sódio, o famoso SLS. Ele é um ingrediente que está nas espumas do shampoo, do sabonete, e afinal de contas, né, a gente acha que se não tiver espuma, não está limpando, né? É exatamente isso que a gente vai ver no dia a dia. Mas na verdade, esse SLS irrita a pele, irrita os olhos e pode conter contaminantes ligados ao câncer. Que é a dica que eu posso te dar? Troque por agentes de limpeza derivados do coco, principalmente, né? Como o decil-glucoside. Esse nome diferente vai estar escrito no rótulo. Ele limpa um igual e não faz agressão, porque o coco é uma substância natural. Isso vai dar total diferença no seu dia a dia. Agora, vem outros produtos que mais me preocupam. Anota esse, ó, chama triclosan. Eles são encontrados em sabonetes antibacterianos e pasta de dente. Olha que absurdo. Ele é uma coisa que chama disruptor hormonal. Ele rompe o bom funcionamento dos nossos hormônios, que ainda por cima pode causar resistência às bactérias. Ou seja, além de atrapalhar os hormônios, ele faz as bactérias ficarem ainda mais fortes. Próximo, chumbo e metais pesados. Já foram detectados em batom, delineadores das marcas mais conhecidas, marcas caras, famosas que todo mundo às vezes deseja, né? Principalmente que ela fica o dia inteiro fixada, não sai com água. São neurotóxicos, ou seja, são produtos que intoxicam o sistema nervoso e vão dar consequência anos depois, como Parkinson, Alzheimer, doença degenerativa cerebral, muitas alterações. E eles são potentes que se acumulam no nosso corpo ao longo desse tempo. Você não sente o efeito no dia, ou na semana, ou no mês. Pensa comigo. Uma mulher que usa batom todos os dias durante 20, 30, 40 anos, quanto de chumbo ela tem acumulado no seu corpo? E uma hora o corpo acaba cobrando essa conta. E aí entra numas coisas que chama doenças degenerativas, que muitas vezes não são reversíveis. Agora, outro ingrediente que é ainda pior pode começar na infância: o talco contaminado com amido. Usado pós-fácia, talco infantil, talcos. Não é à toa que grandes marcas conhecidas no mercado há muitos anos enfrentam processos milionários há muitos anos. E por quê? Causa exatamente tem a comprovação da relação entre esse tipo de talco contaminado com câncer de ovário. O que é a dica prática que eu posso te dar? Substitua por uma coisa muito simples: o amido de milho, um pó de arroz, uma argila de pó natural. Isso vai ter a mesma função e não vai agredir. Agora, por último, filtros químicos UV, o nosso protetor solar, como substâncias que tem dentro dele. Uma das substâncias mais conhecidas são o oxobenzeno.
presentes nesses protetores de dependente da potência, que na verdade, quanto mais potente, né? Quanto mais alto o nível de proteção, mais tem. Eles podem alterar o nosso sistema hormonal. E isso começa a ganhar, principalmente na mulher, ganhar muito peso. Ficar com um acúmulo de peso e você não sabe de onde vem. E ainda acaba causando danos, principalmente, não só para o nosso corpo, mas para a água que você está usando quando você está no mar, por exemplo, causa danos nos corais do oceano. Já tem estudo sobre isso. Por que que aquela região está alterada? Tem maior movimento de pessoas, maior uso de protetor. E aí você vai acabar tendo uma consequência não só no seu corpo, mas também começa a ser uma ameaça para o ambiente que está ali ao seu redor. Então, dica clínica, dica prática: prefira protetores com filtros físicos, dióxido de titânio, óxido de zinco, eles protegem sem te intoxicar. Então, isso tudo em produtos que você usa todo dia. Só que ninguém te avisa. Ninguém está preocupado com a sua saúde a longo prazo. Eles querem te vender beleza, esquecendo que você vai ter uma vida que vai durar muito tempo e você vai desfrutar. Então, quanto mais o acúmulo desse produto, pior é para a tua saúde. Esses ingredientes não só ficam na pele, mas eles entram através do corpo. A pele é o maior órgão do corpo e absorve boa parte do que é colocado sobre ela. Não é à toa que a gente passa lá, ó, aquele pomada de hormônio, aquela creme para hormônio, o creme para parar de fumar, cola adesivo no corpo, aqueles adesivos terapêuticos. Ela é um órgão, ela tem uma função terapêutica de saúde no nosso corpo. E se você não come o produto que você está querendo usar, por que você deixa ele ser absorvido para sua pele? Você já pensou nisso? Você não vai comer, mas vai passar na pele. Ou seja, você está comendo de alguma forma. E os estudos mostram exatamente a relação entre exposição crônica a esse tipo de cosmético e câncer, principalmente câncer de mama, disruptores hormonais, problemas de fertilidade, alergias crônicas, e você não sabe de onde está vindo. E não é somente uma exposição pontual. Esses acúmulos, eles vêm acúmulos de anos ou de dezenas de anos, todos os dias. E hoje em dia, quanto mais cedo, mais as mulheres estão usando. E o que mais sofre são exatamente essas mulheres. Porque altera a gravidez, altera o bebê. Isso já muda a pessoa ficar doente antes do tempo. Antigamente tinha doenças que só desenvolviam quando era muito mais velho. Hoje a gente vê essas doenças já se antecipando. E a pele, principalmente no bebê, que é mais fina, ela absorve ainda mais. Então, um cheirinho, um produto clean, ai que gostoso, que agradável, mas pode não ser saudável para o seu bebê. E aí, os profissionais de beleza, que muitas vezes estão em contato com tudo isso, também acabam sofrendo de uma forma mais acelerada, porque não estão só de forma diária, mas estão há muitos anos. Então, o que que fazer de forma prática? Né? O que que a gente pode mudar no nosso dia a dia? Agora vem a parte boa disso tudo. O que você pode fazer na parte prática a partir de hoje para se proteger? Porque não adianta você ficar resolvendo um problema, você precisa ter uma solução eficaz. Anote essas dicas aqui. Primeiro, são 5 dicas. Primeiro, leia os rótulos dos produtos que você compre. Desconfie da lista enormes, cheias de nomes complicados, que tem 20, 30, 40 ingredientes que você nem reconhece e não sabe nem o que está escrito ali e não consegue muitas vezes nem pronunciar. Isso, na verdade, é um alerta para você ficar atento do que você está comprando. Segundo, procure pelos nomes perigosos. Qualquer coisa com parabéns em alguma coisa, fitalato, PEG, PEG, né? Ou oxibenzeno, no rótulo você já liga o seu estado de alerta. Você já fica desconfiado. Terceiro, reduza a quantidade desses produtos. Você realmente precisa de 15 cremes diferentes? A gente sabe que as mulheres, em média, usam 12, 15 produtos cosméticos diariamente. Você imagina? 12 a 15 diariamente. Multiplica isso por 365 dias. E quando não está usando, né? Tô na praia, não estou usando, tá usando protetor, alguma outra coisa. E você tem uma exposição química gigantesca desses produtos químicos que podem disfuncionar a sua saúde. Menos de
Menos química no seu dia a dia vai exatamente te gerar menos risco desses acúmulos dessas substâncias para o seu corpo. Fechou? Quarta dica: use aplicativos de análise. O Yuka, o Think Dirty, o EWG Skin Deep. Esses são produtos que você pode estar baixando, você pode clicar no Google, vai te mostrar, e você vai permitir escanear os códigos de barras desses produtos e ele vai te dar uma nota de segurança. Ou seja, você já tem uma ferramenta rápida e gratuita para começar a se proteger. Quinta dica: prefira produtos certificados. Não é uma regra, mas ajuda demais. Produtos orgânicos de verdade, produtos de beleza limpos, com selos de confiança. Então não deixa se enganar por uma embalagem bonita, alguma coisa com palavras que são vazias, que te vendem uma coisa prazerosa, mas não te geram saúde. A dica prática é o seguinte: regra simples. Quanto menos ingredientes, melhor. Se a sua avó não está reconhecendo aquilo, aquilo possivelmente tem algo que está confuso. Se a sua avó reconhece, possivelmente é algo natural. Então, possivelmente algo seguro. Então, vem comigo. Beleza não precisa ser tóxica. Você pode cuidar da sua aparência sem colocar saúde em risco no seu dia a dia. Você pode pensar a longo prazo em desfrutar tudo aquilo que o teu corpo merece. E quando você entende que esse tipo de produto que você usa pode deixar de ser refém da indústria, ou seja, você começa a adquirir poder para você decidir o que te faz bem, o que te faz bem, aonde você vai levar a sua saúde, você passa a ter o poder de escolha nas suas mãos. E aí, a indústria não só vai mudar quando a gente muda, mas também vai criar novas alternativas. E aí, cada produto que você escolhe acaba sendo um produto de um voto de consciência a favor da sua própria saúde. E isso muda tudo, principalmente os nossos filhos que estão nos copiando. Ninguém vai cuidar da sua saúde melhor que você mesmo. O poder dado na sua mão. Ninguém vai fazer aquilo para você. Um remédio não vai resolver esse acúmulo de substâncias no teu corpo. Então, começa hoje. Comece hoje, comece pelo próximo produto que você vai comprar na sua ida no lugar da compra do seu produto. Vira a embalagem, lê o rótulo, pesquisa no aplicativo e faz uma escolha consciente. Pequenas mudanças de forma repetitiva ao longo de todo esse tempo geram um resultado que muitas vezes a gente não está entendendo. Ah, por que que aquela mulher está saudável? Né? Por que que é a história dela? Você vai perguntar e você vai se surpreender. Então, se esse vídeo serviu para abrir os seus olhos, compartilhe com alguém que você ama, com alguém que você gosta, com alguém que você deseja um futuro diferente. E com alguém também que precisa estar ouvindo, que está trazendo na sua mente agora, falando, nossa, como muito produto essa pessoa usa. Manda para aquela tua amiga, para aquele amigo, tem muito homem também usando, né? E até para as nossas mães, nossos parentes que a gente quer muito bem. Meu nome é Marcelo Moreira, se inscreve no canal, a gente dá dicas de saúde para gerar uma verdadeira saúde para a sua vida. Você merece o melhor para o seu dia a dia. Beleza? Na verdade, é aquela que cuida de dentro para fora. Cuida de você. Você merece. Deus te abençoe.